Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho como utilizar diferentes modelos de inteligência artificial para poder construir soluções. Eu sou Diego Rodrigues, doutor em ciência da computação, pesquisador em inteligência artificial, e eu gosto muito da inteligência artificial aplicada. E por isso que hoje eu vou trazer para vocês uma forma bem divertida de aplicação, que é a construção de jogos. Então, eu tenho uns vídeos iniciais aqui no meu canal de um projeto que eu comecei a fazer de carro, de um jogo de carro, e agora eu estou com uma aplicação diferente para ele. Então, olha aqui, a própria. Vou pegar aqui para vocês, só regular. E o bacana de construir soluções é isso aqui, gente. Essa própria ferramenta que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo para vocês, foi eu que desenvolvi. Ainda é um trabalho em andamento, há uns 6 meses desenvolvendo ela já. Olha só, pessoal. A própria Unity, que é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos, ela tem sua ferramenta de IA, tá? E ela é uma ferramenta que você compra por crédito para construir IA. E ela é uma ferramenta muito boa. A pergunta é: se você já paga várias inteligências artificiais ou tem acesso a elas, por que pagar mais uma? Ela é muito boa. Eu particularmente estou doido para testá-la, mas não consegui ainda. Então a Unity tem ferramentas e a ferramenta deles é muito boa. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero mostrar para vocês uma alternativa a esse processo e dizer por que usar uma, por que não usar outra, conforme o que eu já tenho feito. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui de lado meu vídeo. Não, na verdade eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu vou desativar ativar aqui meu avatar, enquanto nós observamos aqui. Então olha só, eu desenvolvi essa primeira versão desse jogo, comprei, adquiri esses templates aqui em low poly. E quando eu executo aqui, ó, vocês vão perceber que a mecânica que está sendo desenvolvida aqui é uma mecânica de um jogo fun, divertido, né? No caso, para criança, para algo do tipo. Esse carro aqui, ele nunca capota, a ideia dele é essa, ele tem essa dinâmica legal. Ele vai ter algumas habilidades, skills que ele tem que fazer. Mas a ideia é como construir tudo isso sem você precisar de uma equipe inteira de desenvolvimento de jogos. Então, a arte eu adquiri. Esse carro, a arte dele é de graça. Eu adquiri essa arte. E o que que eu fiz? Eu já tinha feito, desenvolvido a dinâmica desse jogo em relação a em relação à arte, à mecânica básica do carro. Com a inteligência artificial, os modelos de LLM, eu peguei o código que eu já tinha feito e falei, vou melhorar esse código. Então a ideia foi essa. Então, para melhorar, e o que que eu melhorei? Eu criei, por exemplo, aqui em Player, nesse componente que vocês estão vendo aqui, eu criei um componente, eu criei esse, vou colocar aqui essa câmera. Eu criei um componente no player, vocês estão vendo aqui que se chama esse DCR veículo. DCR é Diego de Castro Rodrigues, meu sobrenome, meu nome e sobrenome, onde eu pego esse componente do player e digo quais são os elementos de roda, ou seja, quais são as rodas e qual que é o chassi do meu carro. Simplesmente assim. Então eu consigo transformar qualquer objeto em um carro. Só basta ter um chassi e as rodas. Pode ser 12 rodas, 2 rodas, 4 rodas, quantas rodas eu quiser, 6 rodas. Então ficou bem legal e bem dinâmico. Então, antes eu já tinha a mecânica. O que eu consegui com a IA foi transformar isso num componente que eu consigo aproveitar. Então, tá vendo aqui, ó, 4 rodas. Eu indico quais são os objetos da roda, qual é cada uma das rodas que eu estou utilizando, indico qual que é o chassi do meu carro, indico também a câmera e algumas.
configurações. Eu posso colocar aqui a força do freio, a força do motor, é, posso colocar aqui a questão da suspensão. Então, ficou bem bacana, bem dinâmico e basicamente eu só tenho que adicionar esses elementos aqui e com base nisso, né, as rodas da frente, esquerda, direita, eu adiciono todas as rodas e com base nisso eu consigo criar essa mecânica do carro aqui, que é essa que vocês estão vendo. A rigidez, a massa do carro, o peso, fica tudo aqui. Então ficou bem legal e o resultado é esse que vocês estão vendo aqui, que é desse movimento do carro. Só que o jogo não está completo, vocês estão vendo que nem fase tem ainda. No outro projeto que eu comecei, eu já tinha fase, já tinha feito as fases, tudo. E eu resolvi retroceder para criar essa dinâmica. Aí, beleza. Então eu preciso criar as habilidades dele, por exemplo, as habilidades dos jogos. Então, como é que eu vou fazer? Eu fui lá, é, eu tenho aqui, ó, para vocês terem ideia, eu tenho um projeto do carro original, que é esse aqui. Eu tenho os componentes que eu utilizo, tá tudo aqui. Tenho aqui a questão do meu game dev, onde eu tenho os assets, tenho a questão do diálogo, meio cômico que eu estou fazendo aqui. Tenho imagens para o jogo de carro, então eu separei em categorias. Eu tenho aqui algumas imagens de skills que eu fiz no Downey, que é o que vocês estão vendo aqui. E ainda foi a primeira versão do Downey. Vocês estão vendo que foi em 2003 e 23 que eu fiz essas imagens, fazendo o teste, fazendo a questão da interface, o que seria a entrada do jogo, os botões, as logos, isso tudo já está feito. E vim fazendo, construindo conforme o tempo, tá? Fiz aqui mais skills, deixei o mesmo padrão. Então eu fiz utilizando o chat GPT, eu fiz um agente personalizado na própria ferramenta do ChatGPT, em que eu coloquei algumas imagens que eu já tinha pego como boas imagens, né? E fiz para ele sempre criar imagens nesse estilo, fundo branco, e gerar as imagens das habilidades que eu vai descrevendo. Então foi sendo feito isso. E aqui algumas imagens de logomarca, tudo isso usando o Downey lá de 2023, que mudou bastante. Então eu peguei a skill do jogo, peguei um template do que seria a carta, que é essa aqui que eu estou dando um zoom, tomara que vocês estejam vendo, e as imagens da carta, que seriam as habilidades. Tá, eu iria editar uma por uma? Claro que não, né? Primeiro, que eu não sou designer. Segundo, que eu estou usando a inteligência artificial em todo o processo do meu desenvolvimento de jogo para conseguir ter um maior desempenho e testar os modelos, tá, pessoal? Então eu peguei as imagens aqui da carta. Então eu fiz utilizando o Codex, eu fiz um script em Swift utilizando o Core Image do sistema operacional da Apple. Poderia ter sido em Python, poderia ter sido em qualquer outra coisa, só que como eu utilizo o Apple, existe o Core Image Kit, não sei dizer se esse é o nome exato na tradução em português, mas o que esse software faz? Ele, ele pega as imagens e trata as imagens. É o mesmo que é utilizado perdão, no iPhone, no próprio macOS, para editar imagem. Então, eu fiz esse script, ele pega o template e aplica a imagem. O resultado foi esse aqui. Ele aplicou como eu quero, porque no jogo vão ter as cartas vão ser as habilidades, e essas habilidades vão
tá em cartas aleatórias ali e você pode executar um comando no teclado e executar essas cartas, né, que darão habilidades aí aleatórias. Então tá feito aqui. E por que que eu usei isso? Porque eu estou tentando tirar o melhor proveito do sistema operacional para mim. Poderia ter feito em Python, poderia, mas acho que o resultado não seria tão bom. Então, uma dica que eu dou é, tente tirar o máximo de proveito possível, tente tirar o máximo de proveito possível da sua ferramenta de, de inteligência artificial, com o que seu sistema operacional consegue entregar, porque com isso você consegue construir jogos por meio de uso de inteligência artificial de uma forma mais inteligente, tirando o máximo de proveito dos componentes que você tem. Claro que para a construção desse jogo, do script, para construir as habilidades e os componentes, eu sabia o que eu estava querendo. Que aí nós entramos em outro ponto. Ah, qual inteligência artificial eu utilizei? Né? Aqui eu utilizei o Cloud para fazer o processo de codificação do C Sharp interagindo com a Unity. Ah, por que que eu usei Codex para algumas coisas, ChatGPT, DALL-E, modelos diferentes? Porque eu estou tentando pegar o melhor proveito de cada um desses modelos. E eu não fiz tudo com o Cloud porque tem uma questão de custo-benefício em relação ao jogo, tá, pessoal? A, Porque o Codex, por exemplo, se aqui está a parte do meu projeto da Unity, se eu aqui entrar na Codex, utilizar o Codex aqui, por exemplo, o, a ferramenta Codex em si, o, o sandbox deles, que é aquele ambiente que eles trabalham, ele não é um ambiente tão bom para interagir com a Unity. Então, se você não quer pagar a inteligência artificial da Unity, que é muito boa, mas você não pode ter um custo adicional no seu projeto particular, eu indico usar o Cloud. O Codex é bom? É excelente. Eu fiz o teste com ele, comecei a desenvolver algumas fases com ele. Ele atende bem. A questão é que ele não consegue interagir o Codex com a janela do Unity aberta. Então, o que que ele começa a fazer? Ele começa a entrar em conflito, dizer que não pode fazer determinada tarefa porque o agente não consegue acessar a Unity. O Cloud Code, ele já não tem esse problema. A gente consegue estar com o ambiente aberto, a Unity aberta, interagindo com o prompt aqui dele da Cloud. Por exemplo, eu vou fazer isso agora para vocês verem. Eu posso entrar aqui na Cloud com o meu ambiente aberto. Deixa eu autorizar aqui. E e ele consegue interagir com ele aberto. Então eu posso pedir para colocar objetos na cena, eu posso pedir para duplicar objetos, e ele faz tudo isso. Claro que quando eu saio dessa janela e clico nessa aqui, ele vai atualizar a tela. Então olha só, legal. Ele já identificou aqui os meus componentes, o que eu utilizo, olha. Então, ele identificou que é um protótipo de um jogo de carro no Unity 6, a versão está super correta. Estou usando o RP como design, o input dele. O modelo do veículo, Arcade Simulator leve, é isso mesmo. Então eu tenho um carro único com o Rigid Body ativado
Eu tenho um DSR Player que fica na raiz do veículo, que é o que controla, o meu componente que controla o jogo. Eu tenho o DSR Wheel, que é o que controla cada uma das rodas. E a gente vai construindo isso. Então, DSR Player, cérebro da simulação, é o que controla a carcaça ali do jogo, aplica todas as forças, a física, tudo. Tem as configurações visíveis de cada roda, componentes do setup do veículo, que é o que une todos esses. Tem um componente da câmera e tem um componente do input, que é onde vai ter os botões, acelerar, frear. Por exemplo, aqui no jogo em si, deixa eu afastar um pouco a câmera, vocês vão perceber que eu tenho aqui um componente de física. Eu já tenho aqui habilitado uma tecla para ele andar mais rápido, por exemplo, ó, uma tecla para ele andar mais rápido. O carro fica fazendo esse movimento. Tem o freio, está freando demais. Por exemplo, ele não tem um arrasto ainda, porque o carro está muito leve e o freio está muito forte, então ele está parando de vez. E o jogo tá, a dinâmica está funcionando. A ideia é que as cartas elas vão ficar aplicadas aqui. Eu tenho muita dificuldade de questões de design, igual vocês viram, eu sempre fui programador back-end, desenvolvedor de APIs, então percebam que eu não tenho muita habilidade com design, até por isso que eu escolhi o low poly, porque para mim é mais simples trabalhar com low poly. E a ideia aqui é adotar essa estratégia de aqui vão aparecer as cartas como habilidades adquiridas e você pode usar essa habilidade e essas habilidades vão modificar esse objeto. Então vai sim, a ideia dessa construção é isso de forma geral e a ideia é depois compor todo um projeto. Eu vou fechar esse aqui para vocês verem. Então, por que eu escolhi a cloud? Porque a cloud interage com as duas janelas abertas. Se você não tem essa necessidade, o Codex aqui funciona super bem, pessoal. Interage com os objetos, coloca, tira. Só que eu tenho, particularmente, eu tenho a necessidade de ficar acompanhando e por isso não serviu para mim, tá? Eu vou fechar isso aqui. Vou abrir, por exemplo, esse outro projeto aqui. Deixa eu abrir aqui a Unity. Fechar isso aqui. Nesse outro projeto de carro, deixa eu pegar aqui. New Project. Na verdade, eu quero é o abrir. Deixa eu voltar para o Hub. Vou abrir para vocês como é que estava o outro projeto. Aqui, projeto, achei. Ainda cliquei errado de novo. Espera aí. ADD, projeto no disco, projeto game, carro. Esse projeto foi feito na Unity antiga. Eu vou usar nessa instalada. Ela provavelmente vai estar cheia de bugs, tá, pessoal? Porque eu estou usando uma plataforma mais recente, num projeto mais antigo, mas eu só quero mostrar para vocês como é que estava o projeto, tá bom? Deixa ele carregar aqui. Vocês vão ver que já foi feito entrada, fase, já tem um componente de, de menu que eu desenvolvi. Esse eu desenvolvi antes da era da IA, como ela é hoje. E a ideia é tentar, a ideia é tentar pegar isso e melhorar. Agora que
Eu tenho um parceiro de programação aí que me ajuda a desenvolver, mesmo eu não sendo um design, ajuda a desenvolver o design, ajuda a dinâmica de alguns objetos, fica legal. Esse relato que eu estou trazendo para vocês aqui é nesse sentido da gente conseguir é, nos evoluir como profissional. Então, por exemplo, não é um projeto típico meu, eu não ganho dinheiro com isso ainda. É um projeto que eu faço porque eu gosto de relaxar com esse desenvolvimento de jogos. Então, olha aqui, ó, vou colocar aqui, vamos ver os bugs que vai dar. Então, olha aí, esse é o projeto, a dinâmica do inicial do jogo é essa. Então, o que que eu melhorei? Melhorei essa dinâmica dessa movimentação do jogo do carro. Esse cenário foi eu que criei. Esse componente menu também foi eu que criei. Isso foi sem IA. A, as imagens já foram criadas com IA. Todas as imagens. E eu construí no Unity esse componente, essa ideia, essa logística aí foi minha. Aqui é uma outra fase. Então aqui foi um objeto. um- nesse projeto foi mais uma exploração, quando eu tive os primeiros contatos em desenvolver com IA. Então a ideia é que essa dinâmica seja melhorada. E aqui o bug que eu falei para vocês, porque é uma versão antiga. Eu posso tentar aqui pegar uma cena base para vocês verem. Então esse aqui é o comportamento. Opa, deixa eu colocar aqui. É o comportamento inicial do jogo. Ele tem esse delayzinho aqui. Ele tem outros objetos aqui, tipo gelo, o contato, a física, né, com o outro. Então, inclusive esse carro é o carro principal do jogo, tá, pessoal? É o carro principal do jogo, é esse aqui. Que aqui é um ambiente de teste, igual aquele outro também é um ambiente de teste, tá? Então, deixo aqui para vocês essas dicas. Quer desenvolver jogos, interagindo com a tela ao mesmo tempo, usa o cloud. Se você quer interagir, pedir para construir sem precisar de nada disso, dessa interação, usa o Codex. E talvez as próximas versões do Codex ou no momento da gravação desse vídeo, já esteja possibilitado essa interação do sandbox melhor dos projetos com os jogos, né? Talvez esteja melhor. Então, fica por aqui esse relato de desenvolvimento desse, desse meu projeto, tá, pessoal? Espero vocês na próxima, trazendo aí mais experiência e, e foco do nosso dia a dia aqui, nessas experiências com jogos. Valeu e até a próxima.